Graça e paz a todos os irmãos que fazem o SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, coordenador do curso. É com alegria que nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, que é maravilhoso. O SETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E ele funciona no centro da cidade, em frente à Praça da Bandeira. Nós estamos juntos nesta noite para mais uma aula, que é uma aula do nosso querido curso avançado em Teologia do SETAD. Este é um curso avançado e nós estamos hoje, antes de iniciar a aula, nós vamos dar algumas explicações hoje. Graça e paz a todos. Deixa eu explicar aqui para que todos nós possamos compreender. O curso do SETAD é o curso Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós, nas lives, estamos abrindo para que todos os irmãos possam estar assistindo o nosso curso do SETAD, mas esse curso é direcionado para as turmas da quarta e do sábado, do curso de Educação Teológica presencial das Assembleias de Deus da Bela Vista, no centro da cidade de Fortaleza, na rua General Sampaio 1572, do qual eu sou coordenador e professor. Então nós temos também o segundo curso, que é um curso à distância, que é o ESTAD. O ESTAD é diferente. Então o ESTAD é um curso à distância, certo? Então hoje a nossa aula é para a turma de quarta e a turma de sábado à noite, de sábado à tarde, quarta à noite, sábado à tarde, do SETAD. Mas é uma aula aberta a todos os irmãos, todas as pessoas. Hoje eu tive o prazer de ter, pelo irmão Fabiano, indicação de um missionário que nos procurou da África, com 5 horas de diferença de fuso horário, e ele se matriculou para fazer o curso, né, o ESTAD. Então, abra sua Bíblia comigo no capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, esta é uma aula do SETAD. O material vai para os alunos do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É um seminário presencial, que por enquanto nós estamos assim por conta da situação pandêmica. E nós temos 2 turmas fazendo. E eu queria pedir aos irmãos, eu já estou vendo aí a irmã Kelly, o Oliveira, que fazem parte dessas turmas,
Então, aqueles irmãos do CETAD, que deixem aí o seu comentário, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então hoje, Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos da Tua graça, da Tua bênção, da Tua unção, para que nós possamos, ó Deus, meditarmos na Tua palavra, na Tua graça, na Tua unção poderosa. Ensina-nos, Senhor, sobre assunto tão relevante, sobre assunto tão importante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço que nos abençoe nesta noite, para a glória do teu nome. É o que te pedimos, é o que te oramos, é o que te agradecemos. Amém. Na aula passada, nós abordamos a questão do contexto, nós vimos a questão que já havia um precedente da ceia do Senhor, quando Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos comeram na presença do Senhor depois da cerimônia da primeira aliança, celebrada a aliança mosaica. Nós vimos que havia a ceia da Páscoa e ela foi celebrada anualmente, era uma das 3 festas. Era a festa da Páscoa, a primeira, dia 14 de Nisan, começava e durava 7 dias. A segunda era a festa das semanas, ou a festa dos tabernáculos, era 50 dias após a Páscoa. E depois, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro. Então Jesus morre por ocasião da Páscoa. E aí hoje nós vamos ver a questão, aí nós vimos que a ceia tem vários nomes. Ela é chamada de ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão e a ação de graça, que é eulogia ou eucaristia. Hoje nós vamos ver a questão da instituição da ceia. A ceia ela foi instituída por ocasião da Páscoa, da celebração da Páscoa. Diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo:
tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, do 26 ao 30. Preste atenção à expressão enquanto comia. Então nós já falamos de como era a celebração da Páscoa na aula passada, que havia um pão que era partido em 3 pedaços. Esse pão era o matzah, que era o pão sem fermento, chamado de pão asmo. E o segundo elemento era guardado, e esses pães para o judeu representavam os patriarcas. E o segundo que era guardado, incrivelmente, providencialmente, era Isaac, que foi sacrificado. E que eu falei sobre isso hoje na nossa mensagem pelo Instagram, e que está postada no YouTube. E nós vimos que havia também sobre a mesa 4 cálices. O cálice da consagração, santificação, o cálice da libertação, o cálice da redenção, que foi o que Jesus tomou, e o cálice do louvor. Então a Páscoa falava do passado, libertação e consagração, do presente, a redenção realizada por Jesus, e do futuro, o louvor pela esperança do Messias. Então, sempre esses textos vão estar falando da Páscoa, e que Jesus, durante a Páscoa, antes de findar a Páscoa, durante o 3º cálice, ele pega e ele parte o afikoman, que era escondido, pedaço de pão. Ele pega aquele pão do meio, parte para os seus discípulos, e ele pega o 3º cálice, o cálice da redenção, e diz que esse é o cálice da nova aliança, a aliança que Deus prometera por meio do profeta Jeremias, e diz, eis que farei convosco uma vossa aliança, uma nova aliança. Então agora, durante a Páscoa, Jesus Cristo vai celebrar, instituir, porque a Páscoa é um memorial, é uma celebração judaica. E o que vai acontecer no cristianismo? O cristianismo vai ter a ceia do Senhor. Então, assim como a Páscoa era celebrada anualmente, continuamente, a ceia do Senhor também é um rito de celebração contínua. Porque nós vimos que o batismo significa a nossa entrada na comunhão com Cristo, o início da caminhada. E a ceia significa a nossa continuação com Cristo, a continuidade com Cristo. E a ceia indica também que nós permanecemos nele. Então, os elementos da ceia do Senhor. Os elementos da ceia são 2. Basicamente 2. O pão, que representa o corpo de Cristo, partido por nós, traspassado por nós, e o vinho, que representa o sangue de Cristo.
Então diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o primeiro elemento da ceia simboliza o corpo de Cristo. E Jesus pega o pão para simbolizar o seu corpo. E depois, o segundo elemento é o sangue de Jesus Cristo. É o corpo e o sangue. O corpo é simbolizado por um pão. E o vinho simboliza, representa o sangue derramado para perdoar pecados e para instituir a nova aliança. Porque assim como a antiga aliança foi selada com sangue, quando Moisés leu, o povo disse: obedeceremos. E aí Moisés derramou o sangue sobre o livro, ele aspergiu o sangue sobre o livro e sobre o povo, e agora a aliança estava selada, por isso eles fizeram uma refeição. Na nova aliança também tem derramamento de sangue, para selar a nova aliança. Então, o pão, o corpo de Cristo é simbolizado por um pedaço de pão. E o sangue pelo vinho. Esse é o ideal. Mas nem sempre se tem pão e vinho. Jesus usou como ilustração o que ele tinha à mesa. Se você estudar a história das missões, você vai ver que muita gente celebrou com peixe, simbolizando o corpo. Com água de coco, simbolizando o vinho. Porque a celebração tem que olhar não para o elemento, mas para o que ele simboliza. Porque mais importante do que o pão é o corpo que ele simboliza. E mais importante do que o vinho ou a água de coco é o que ele simboliza. Então, tendo nós estes elementos, é muito mais vívida a ceia, é muito mais didática. Então ele diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus agora pega o cálice e que contém o vinho. E algumas igrejas, algumas comunidades usam um só cálice, que vai passando de pessoa para pessoa. Outros, como nós, preferimos usar vários cálices, né? Vários pequenos cálices. Então vamos lá. Pão igual a corpo. Simboliza, representa, ensina-nos, lembra-nos o corpo. O vinho representa, lembra, simboliza, inculca
deixa marcado, indelével na nossa mente o sangue. Então estes são os elementos da ceia do Senhor. Aí surge uma grande questão ao longo da história, que é a maneira como Cristo está presente nos elementos. Surge uma dificuldade agora dentro da igreja cristã de como Cristo está presente nesses elementos. E surgiram quatro posições, sendo que a última é revisada por João Calvino. A primeira, eu vou citar o termo técnico, a doutrina e a denominação principal. Surgiu a transubstanciação. Trans é a mudança. Então é a mudança da substância. É defendida pela Igreja Católica Romana. A Igreja Católica acredita que no momento em que o sacerdote levanta o pão e o cálice, há uma transformação milagrosa na substância. Eles acreditam que aquele pão e aquele vinho transformam-se, ocorre uma mudança na substância, e esta mudança faz com que aquele pão transforme-se agora no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E alguns creem que esta doutrina teve seu ápice com Tomás de Aquino. Alguns acreditam que eles não fizeram isso por não compreenderem as Escrituras, mas porque achavam, principalmente Tomás de Aquino, que as pessoas estavam tomando a ceia do Senhor de forma indigna, estavam com a banalização do sagrado. E aí eles disseram: olha, isso aqui não é um pão comum, isso aqui não é um cálice comum de vinho. Na hora da celebração, isso aqui transforma-se milagrosamente no corpo de Cristo. E aí as pessoas começaram a ter um maior temor, um maior respeito. É o que alguns estudiosos dizem, explicando a doutrina da transubstanciação. A segunda doutrina é quando houve a reforma protestante e Lutero rompeu com a Igreja Católica. Qual era a compreensão luterana sobre a presença de Cristo nos elementos? A compreensão de Lutero era que era um pouco parecida com a transubstanciação. Lutero falava da consubstanciação, com a substância. Lutero dizia que não havia uma mudança na substância, que o pão não se transformava no corpo, nem o vinho no sangue de Jesus, mas que Jesus estava ao lado de, perto de
junto do pão e junto do vinho. Esta interpretação recebeu o nome de consubstanciação, diferente da interpretação católica romana, que diz que é a transubstanciação. E aí surgiu uma terceira interpretação, que começou com um teólogo suíço chamado Zwinglio. Zwinglio, lendo os textos da ceia, principalmente o primeiro texto, que é o de Paulo, porque o primeiro texto que nós temos que aborda a Santa Ceia é o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 11, que nós lemos. Porque os evangelhos foram escritos depois das cartas do apóstolo Paulo. E Gálatas, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e talvez Romanos, fazem parte do primeiro grupo de Paulo, das cartas do apóstolo Paulo. Depois disso, nós temos as cartas chamadas de cartas da prisão. E depois nós temos um terceiro grupo de cartas que não cabe dentro do livro de Atos, que são posteriores ao livro de Atos, que são o que nós chamamos de cartas pastorais. Mas há divergência entre os estudiosos. Então Lutero dizia o seguinte: Lutero, ele divergia da igreja, ele dizia que o pão continuava pão, o vinho continuava vinho. Já a igreja católica dizia não, quando o sacerdote eleva a um milagre de transubstanciação, de mudança na substância, de transformação na substância. E isso hoje é um dogma. O que é um dogma? É uma doutrina que não pode mais ser contestada. Então, a Igreja Católica Romana, ela não vai mudar, porque é um dogma. Assim como nós temos a divindade de Cristo, que é um dogma. Então, Lutero interpretou diferente. Lutero ainda ele estava muito ligado às crenças católicas. Então, Lutero interpretou a consubstanciação. Que o pão continuava pão, o vinho continuava vinho, mas quando você ia participar da ceia, você estava de certa forma se alimentando do pão e de Cristo, do vinho e do sangue de Jesus. Então Jesus estava ali junto. Já o Zwinglio, ele diz não. Ele diz a Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia é um memorial. E ele pegou aqueles textos, fazer isto em memória de mim. Então as igrejas, em grande parte, as igrejas protestantes adotaram a ideia de que Cristo está presente de forma simbólica no pão e no vinho. Aí veio Jean Calvin, ou João Calvino. João Calvino, ele chega e pega a ideia de Zwinglio, a leitura que Zwinglio fez, e ele diz, não é só uma memória, não é só um memorial, mas a ideia de Calvino é que, além de memorial, Jesus está presente na ceia espiritualmente. Para Zwinglio, quando você toma a ceia, come o pão e toma o cálice, você está meramente
tomando símbolos e lembrando de uma grande lição. Já para João Calvino, quando você está tomando a ceia, apesar daquilo ali ser um memorial, é algo espiritual que nos fortalece na caminhada. É alimento espiritual que alimenta a nossa alma. E, portanto, a maioria das igrejas adota esta posição de um memorial, mas não apenas um memorial. Uma bandeira é um memorial, mas de um memorial que traz bênçãos espirituais ao comungante. Que no momento em que você participa do pão, você está recebendo vida espiritual, alimento espiritual para caminhar, para ter força na jornada. E que enquanto você está tomando o cálice, você está bebendo espiritualmente do sangue de Cristo. Então, a ceia para Calvino é algo não apenas memorial, mas é uma celebração memorial espiritual. Então existem essas três: transubstanciação, a mudança. Existe a consubstanciação, que Jesus está ao lado do pão e ao lado do vinho, que é a luterana. Existe aqui apenas um memorial. E existe aquela que, além de memorial, ela é espiritual. Jesus está presente ali. E ele comunica graça e bênção espiritual àqueles que participam da ceia. Só que ao longo da história, as pessoas têm feito uma confusão enorme. Se você já viu as pessoas, ouviu, orando pela ceia, você vai ver que muitos são transubstancialistas. Você vai ver muitos obreiros que ao orarem dizem assim: Senhor nosso Deus, esse pão até agora era pão. Então ele já acredita que houve uma mudança na substância. Tem aqueles que têm medo depois de pegar no pão e acham que deve ser queimado ou enterrado, porque eles acham que de alguma maneira mudou. Houve uma mudança naquele pão. Então muita gente faz uma bagunça enorme e não sabe qual é a crença dele, porque nunca se interessou pelo assunto, porque nem sabe que existe isso. Que celebra a ceia porque é vivo e chegou na igreja e sabia que uma vez por mês há um culto chamado Santa Ceia, mas não sabe como Jesus está ali. Outros celebram dizendo: Senhor, isso aqui é apenas um memorial, é como se fosse uma foto. E aí você vai ver que às vezes bagunçam e dizem que é um memorial e o pão foi transformado e agora, irmão, isso aqui era um pão. Você vai ver muitas vezes: Senhor, este pão que representa o teu corpo, esse vinho que representa o teu sangue. Mas aí no meio a pessoa diz assim: Senhor, isso aqui é fazer em memória do Senhor. Aí ele já misturou memorial com transubstanciação. Então, nós acreditamos que ela é um memorial que transmite bênçãos espirituais para aqueles que comungam.
Para aqueles, assim como a Páscoa lembrava a saída do Egito, mas também dava força física, assim também nós cremos que a ceia é um memorial, que Jesus está presente na ceia de forma espiritual, porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3, que a igreja não é só um, porque o Antigo Testamento, a orientação do Antigo Testamento é que só aceitasse a acusação contra alguém com 2 ou 3 testemunhas. Então algo só era considerado verdadeiro se tivesse mais de uma pessoa. Então Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3. E o que nós somos chamados? Testemunhas. Jesus diz: vós sereis testemunhas. Então a maioria das igrejas acredita na interpretação de Zwinglio com Calvino. E algumas misturam tudo. Então é muito importante que a gente saiba qual é a nossa interpretação. E a nossa interpretação é que a ceia é um memorial. Ela tem um efeito psicológico. Ela nos mostra que o pão foi partido, que o sangue foi derramado. Isso nos leva à contrição. Isso nos leva à reflexão. Ela tem um conteúdo espiritual. Ela mostra que para que a gente tenha vida, alguém teve que doar a sua vida. Ela celebra a morte do Senhor Jesus Cristo, o triunfo da morte. E ela tem um ensino físico, didático. Quando nós olhamos para a mesa e nós vemos os elementos, aqueles elementos devem nos reportar para o significado. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com os elementos do que com o que eles significam. E nós enfeitamos tanto a Santa Ceia que nós enfeitamos tanto a Santa Ceia que a gente esquece do conteúdo. Que a gente esquece do significado. Irmãos, eu quero pedir que nos ajude, porque aqui começa a aparecer alguns comentários e depois para. Né? É uma dificuldade terrível você trabalhar com a internet, porque a gente vê vocês aí dando o ok, o amor, mas os comentários param. Então continuem, porque minha esposa está vendo e ela vem me dizer. Ela disse que a música estava alta e agora eu baixei um pouco mais. Então o que acontece agora? Nós vamos ver alguns textos que se usa para a defesa da transubstanciação. E se, agora eu estou ouvindo os ok, se você, se a música baixou, aí dá um monte de ok aí que eu vou saber que não precisa baixar mais, que já está baixo o suficiente.
Então o que acontece? Textos usados em defesa da transubstanciação. Um dos textos, existem vários textos, mas um dos textos é o de João 6, 53 e 56. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é um dos textos utilizados para dizer que a Santa Ceia existe a transubstanciação. Eles estão dizendo que Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Só que existem algumas coisas. Aqui, em primeiro lugar, esse texto, existem muitos estudiosos eruditos que dizem que ele não está falando da Santa Ceia, que Jesus está proferindo esse texto num ambiente diferente da Santa Ceia, e que não seria possível interpretar esse texto literalmente, porque estaria falando de canibalismo ou de antropofagismo, comer carne humana e beber sangue humano. E que assim como nós não entendemos literalmente quando Jesus disse: eu sou a porta, ou eu sou a videira verdadeira, que nós não devemos entender literalmente isto: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, mas quem participa, quem usufrui das bênçãos do meu sangue derramado, quem usufrui das bênçãos da cruz, este está agora sendo abençoado. Então o que acontece? Olha o que diz aqui o Berkhof, citando textos em defesa da transubstanciação. Quando o sacerdote profere a fórmula, porque eles escrevem em latim, hoc est corpus meum, isto é o meu corpo. O pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Admite-se que mesmo após a mudança, os elementos têm aparência e gosto de pão e vinho. Conquanto a substância de ambos seja transformada, as suas propriedades permanecem as mesmas, na forma de pão e vinho. O corpo e o sangue físico de Cristo estão presentes. Então, os teólogos católicos entenderam a diferença, a dificuldade em dizer assim: rapaz, se vocês dizem que se transforma no corpo e no sangue de Cristo, então vamos levar para um laboratório para ver se o pão perdeu suas características e para ver se o vinho mudou. E aí eles disseram não. Eles pensaram e disseram: se a gente disser desse jeito, o pessoal vai interpretar e vai querer levar a hóstia, o vinho, depois de oficializado o sacramento. E aí eles disseram não. O pão continua com gosto de pão, o vinho continua com gosto de vinho, com cheiro de vinho, com todas as características do vinho, mas milagrosamente ele é transformado no corpo de Cristo. E aí você pergunta, eles dizem: isto é um mistério inexplicável. Faz parte dos mistérios que não dá para explicar.
Aí os textos, agora quando fala-se de consubstanciação, que Jesus está com. Os luteranos usam muito os textos, as preposições, que Jesus está com, em, perto. Lutero rejeitou a doutrina da transubstanciação e a substituiu pela doutrina correlata da consubstanciação. Segundo ele, o pão e o vinho continuam sendo o que são, mas não obstante, há na ceia do Senhor uma misteriosa e miraculosa presença real da pessoa completa de Cristo, corpo e sangue, nos elementos, sob eles e junto deles. Ele vai usar geralmente as preposições gregas em, com, por. Todos os textos que tem isso, em, com, por. E aí os textos em defesa da memorial espiritual, que são usados por Zwinglio e Calvino. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a diateque, é a nova aliança, é o novo pacto, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o Zwinglio, reformador suíço, ensinou que era um memorial. E aí eles diziam o seguinte: não dá para entender que isto é o meu corpo, quando Jesus está falando do pão, porque tem o pão e tem o corpo de Jesus, que segura o pão. Então ele disse, quando Jesus orou, o pão se transformou no corpo de Jesus Cristo, então Jesus tinha dois corpos. O que segurava o pão e o pão que foi transformado. Então eles dizem, não dá para entender assim, não dá para fazer essa leitura. O que Jesus estava querendo dizer é que era um memorial. E aí vem Calvino muito preocupado com que a igreja entenda que é apenas como uma foto, que é apenas uma lembrança e que as pessoas não comunguem de forma correta. E aí ele diz, olha, Zwinglio interpretou que é um memorial, mas não só um memorial. Quem participa dela dignamente, com uma vida temente a Deus, usufrui das bênçãos espirituais. Ou seja, quando você sai da Santa Ceia, você sai fortalecido, você sai nutrido espiritualmente, você sai abençoado. Você sai disposto para mais uma caminhada. É como aquela comida que o profeta Elias comeu e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Lembre-se, como é que Jesus está presente? Será que o pão e o vinho se transformam? E aí nós não cremos assim e respeitamos quem assim crê. Será que Jesus está junto? E quando a gente come a ceia e bebe o vinho, será que a gente está comendo duas coisas, a ceia e o corpo de Cristo, como Lutero ensinava? E bebendo o vinho e o sangue de Cristo ao mesmo tempo, duas coisas, nós também não cremos assim. Nós cremos que na ceia é um memorial, que a ceia é um momento onde nós temos uma aula.
do que Cristo fez. E porque Ele fez, nós somos o que somos. E deve ser repetida para que a gente nunca esqueça. Para que a gente não caia no erro. Por que Jesus mandou repetir? Por 2 motivos. Para que a gente possa psicologicamente ser lembrado e dizer: eu não posso viver uma vida errada. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Porque eu estou vendo aqui o sacrifício da cruz. Porque eu estou vendo aqui o sacrifício da cruz. É uma lembrança espiritual, é para a gente dizer assim: rapaz, foi necessário a morte. Para que eu esteja reunido aqui, para que eu esteja com os irmãos aqui, para que eu esteja com esse pedaço de pão, foi necessário que ele morresse. E é uma lição física para que a gente possa entender. Assim como quando você lê um livro e vê as figuras, as ilustrações que servem para fixar, para ampliar o conhecimento que você está tendo pelas letras e para dirimir algumas dúvidas que porventura só as letras não fossem capazes de transmitir no momento da Santa Ceia. O pão e o vinho, todo aquele ambiente serve de ensinamento para nós, para que a gente possa ver, ouvir e assimilar coisas que muitas vezes nós não aprenderíamos só lendo sobre a ceia. E Deus nos chama para não banalizarmos a ceia. Deus nos chama para que a gente tenha cuidado com a ceia do Senhor. E nós vamos continuar, porque é matéria de fundamental importância. Então, decida. Hoje é dia da gente refletir, da gente pensar. É como você tem uma foto de recordação e dizer assim: mas essa foto não é apenas para você olhar, porque existem fotos que a gente olha. E estas fotos servem apenas de lembrança. Existem fotos que a gente olha e elas mexem conosco. E elas mexem com a nossa psique. E a Santa Ceia é esse tipo de lembrança que não apenas diz: ó, Jesus morreu na cruz. É algo que quando a gente vê, quando a gente é exposto diante, mexe, ou deve mexer conosco, deve nos trazer ao arrependimento, deve nos chamar à reflexão, deve nos fazer recomeçar um novo mês, uma nova semana, um novo dia. Que Deus possa dizer assim para mim e para você, que esta ceia seja um memorial que mexe com você.
o memorial que te faz chorar, o memorial que te faz, ao mesmo tempo, adorar. Assim, eu tenho fotos das minhas filhas e quando eu olho, elas estão casadas, e quando eu olho eu lembro do tempo que elas estavam aqui, onde hoje eu transformei neste humilde lugar para ministrar a palavra. E meu coração sente que elas um dia estiveram aqui, que elas hoje estão casadas, estão nos seus lares, que a ceia possa ser essa lembrança não banalizada, mas uma lembrança que transforma a vida do comungante, que faz ele olhar e dizer: Jesus Cristo fez isso por mim. Não posso continuar do mesmo jeito, vendo tudo isso. E por isso eu peço, na ceia, não olhe para a beleza da mesa, porque há mesas de Santa Ceia tremendas, que irmãs maravilhosas deixam lindas, mas o nosso foco não é nos elementos, mas no que eles representam. Então tire seu foco dos elementos e coloque no significado. E diga, não se deixe impressionar pela mesa, porque senão você vai olhar para a mesa, para o arranjo floral, para as bandejas brilhando, para a liturgia do culto, e vai sair dali vazio de sentimentos. Mas se você olhar para o significado, você vai chorar e rir. Você vai dar graças a Deus. E se você descobrir que a ceia é alimento espiritual para a alma, é alimento espiritual para as nossas vidas, que abençoa o nosso corpo, que todo comungante é abençoado, você não vai evitar os cultos de Santa Ceia. Porque assim como eu preciso parar para me alimentar, para poder meu corpo ter força para andar, eu preciso dar paradas na vida para ceiar com o Senhor, para estar com Cristo, porque nós vamos ver na próxima aula que a ceia é comunhão com Cristo. E que como fruto e resultado e desdobramento deste encontro, eu saio mais forte, eu saio revitalizado, eu saio energizado, eu saio agraciado. Que Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia. Vou ficando por aqui. Deus abençoe.